Once again. E aí galerinha, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje vamos dar continuidade àquele excelente, aquele prazeroso assunto. Pessoal, prazeroso no sentido histórico, porque é um acontecimento extremamente trágico para a humanidade, mas no sentido histórico, no sentido do conhecimento. Segunda Guerra Mundial, parte 2, tá? Pessoal, assim, ó, eu até normalmente, né, quando eu vou começar uma videoaula, já é de costume, já é tradição, eu explicar o porquê que eu uso a imagem como a imagem de entrada, a imagem introdutória da minha aula, tá? No caso, tá, a gente não pode esquecer os assuntos que foram destacados em Segunda Guerra Mundial, parte 1. Invasão da Polônia, primeira fase da guerra, que foi caracterizada por vitórias sucessivas do eixo Alemanha, Itália e Japão. A utilização da Blitzkrieg, aonde o exército alemão ele usa uma nova tática de guerra que assusta grande parte da Europa, por isso o sucesso dos alemães, principalmente durante a primeira fase, que vai de 1939 a 1943. Citamos também a invasão da França, o maior troféu para os nazistas, e a tentativa dos alemães de invadirem a Grã-Bretanha com o objetivo, obviamente, pessoal, de invadir a Inglaterra, pois a Inglaterra, junto com a França, foram as nações idealizadoras do Tratado de Versalhes. Mas isso só não houve, mais uma vez, pessoal, não estou desmerecendo a garra do povo inglês, não estou desmerecendo o heroísmo da RAF, dos pilotos da Força Aérea Real Inglesa, não. Mas nós já sabemos que a invasão alemã só não ocorreu por causa da entrada dos Estados Unidos em 1941, devido ao bombardeio realizado pelos japoneses na base naval de Pearl Harbor, obrigando os Estados Unidos a entrar na guerra, salvando automaticamente a Inglaterra e declarando guerra à Itália, Alemanha e Japão, tá? Uma outra coisa, pessoal, que a gente não pode esquecer, tá? Ah, professor, por que os japoneses atacaram os Estados Unidos? Como eu falei, Segunda Guerra Mundial, parte 1. Lá durante o período neocolonialismo, segunda metade do século XIX, colonização do continente africano e da Ásia, os Estados Unidos tinham colônias na Ásia, uma delas era as Filipinas. E como os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, tinham a pretensão de ocupar toda aquela parte da Ásia e futuramente se cogitava inclusive a invasão da Austrália e Nova Zelândia, então dentro dos objetivos do Japão, os Estados Unidos eram um empecilho, porque os Estados Unidos tinham colônias na Ásia, dentre elas as Filipinas, por isso do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, que a gente vai falar um pouco mais para frente, beleza? Pessoal, eu estou entrando aqui, tá? Com uma imagem da Operação Barbarossa, em 1941, descumprindo isso ainda, pessoal, durante a primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Então é uma fase onde o eixo Itália, Alemanha e Japão, e principalmente a Alemanha na Europa, ela só tem sucesso, especialmente devido à utilização da Blitzkrieg, que vai ser usada também durante a invasão da União Soviética. Maravilha? Então em 1941, quebrando o pacto de não agressão germano-soviético assinado entre Hitler e Stalin em 1939, a Alemanha, através da operação militar chamada de Barbarossa, dá início à invasão do território soviético. Pessoal, assim, ó, parece até estranho, tá? Mas na realidade eu já li várias fontes, vários livros. Realmente o Stalin foi pego de surpresa. Realmente os soviéticos, eles não esperavam nesse exato momento uma invasão da Alemanha. E também foram surpreendidos pela tática de guerra chamada de Blitzkrieg, tá? Então, isso durante a primeira fase. Então, iniciamos a Segunda Guerra Mundial, parte 2, enfatizando aspectos relacionados à invasão alemã à União Soviética em 1941, através da operação, aliás, Barbarossa. Obviamente, pessoal, que os alemães, né, eles, como a gente olha, por exemplo, aqui é uma imagem da invasão da União Soviética, a gente percebe que não tem neve, né, a União Soviética, a Rússia hoje,
ela se caracteriza principalmente devido ao extremo frio, tá? E os alemães invadiram a União Soviética durante o verão, tá? 25 graus, 23 graus, 20 graus, tá? E uma coisa bem interessante, pessoal, algo aconteceu muito parecido que os alemães fizeram, pessoal, o que aconteceu com os alemães na União Soviética é algo muito parecido com o que aconteceu com as tropas de Napoleão Bonaparte, quando lá no início do século XIX ele também tentou invadir o território russo, chegando até a cidade de Moscou, mas depois ele teve que recuar e ali ele perdeu 90% do seu exército e no mesmo ano ele é derrubado do poder em 1815. Então os alemães, através da Operação Barbarossa, eles invadem a União Soviética durante o verão, utilizando a Blitzkrieg, descumprindo, quebrando o pacto de não agressão com a União Soviética. Beleza? Isso durante a primeira fase. Em seguida, falaremos de novo do ataque à base naval de Pearl Harbor, a base americana que ainda existe, se localiza na ilha do Havaí, estado dos Estados Unidos, onde nasceu Barack Obama, só por curiosidade, tá? Esse ataque surpresa, tá? Pessoal, eu quero deixar bem claro que o principal objetivo dos japoneses, quando atacaram essa base naval, era na realidade prejudicar o esforço de guerra americano, porque eles sabiam que quando os japoneses atacassem, por exemplo, colônias americanas como as Filipinas, os Estados Unidos obviamente reagiriam e obviamente mandariam seus porta-aviões, tá, para a Ásia. Qual era a principal intenção dos japoneses quando do ataque surpresa a Pearl Harbor? Destruir todos os porta-aviões. Interessante, não tinha nenhum porta-aviões. Claro, professor, nós estamos vendo fotos de... Claro, pessoal, existiam destroyer, cruzador, vários navios de guerra que foram destruídos, obviamente, mas em torno de 2.500 soldados e marinheiros morreram no ataque de Pearl Harbor, mas não havia um único porta-aviões. Essa, galera, é a maior prova que o serviço secreto americano sabia do ataque. De repente não sabia exatamente o dia ou a hora, mas sabia que haveria um ataque, deixou o ataque rolar para ter o pretexto de entrar na guerra contra o eixo, principalmente, pessoal, para salvar a Grã-Bretanha ou a Inglaterra de uma possível invasão das forças nazistas. Então hoje a gente sabe, principalmente devido à não permanência dos porta-aviões na base naval, que era muito comum essa base ter porta-aviões, isso é a maior prova que esse ataque não era surpresa, que o serviço secreto que o serviço secreto americano sabia do ataque, deixou rolar, principalmente para salvar a Inglaterra de uma invasão. Não menosprezando, galerinha, o esforço de guerra inglês, pelo amor de Deus, tá? Então, começamos com dois assuntos, duas imagens, ainda da primeira fase, 1941, num primeiro momento, pessoal, a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos não modificam totalmente o panorama da guerra. Ainda não. Opa, I'm sorry. Bom, começamos então agora, pessoal, oficialmente a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1943 a 1945. Então, o que eu fiz, pessoal? Ali eu destaquei algumas batalhas, tá? Que durante a segunda fase são batalhas que vão ser decisivas para a derrota de Itália, Alemanha e Japão. Então, daqui para frente, de agora em diante, nós vamos analisar algumas batalhas que eu e alguns historiadores consideramos as mais importantes, que vão determinar a derrota das potências do eixo. Então começamos, por exemplo, com a rendição da Itália. Sim, pessoal, sim. A Itália mais uma vez deixa a Alemanha na mão. Lembrem da Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, em 1943, o governo de Benito Mussolini é derrubado. E a parte central e a parte sul da Península Itálica ou do território italiano é dominado principalmente por forças americanas, juntamente com movimentos de esquerda, movimentos de esquerda de cunho socialista que lutavam contra Benito Mussolini. Só que eu peguei esse mapa aqui, pessoal, tá?
Então aqui seria a Península Itálica e aqui embaixo a parte sul, que vai ser a parte após 1943, dominada pelos aliados, principalmente os Estados Unidos, e por forças de resistências socialistas, tá? Essa parte em amarelo, pessoal, tá? Então, quando os aliados entram na Península Itálica, eles dominam a parte sul até a parte central, mais ou menos um pouco depois de Roma. Na parte norte da Península Itálica, a Alemanha nazista, ela cria um estado fantoche. Como assim? Nessa parte norte, tá? O Hitler vai colocar Benito Mussolini no poder. Então a parte norte era uma parte ainda pertencente às potências do eixo, tá? Só que o Mussolini ele só governava, inclusive foi dado o nome dessa parte de Itália, de República Social Italiana. Então, os alemães criaram um estado fantoche na região norte da Península Itálica chamado República Social Italiana e colocaram no poder Benito Mussolini. Por isso que nós chamamos de estado fantoche. Apesar de Mussolini estar no poder, quem na realidade vai mandar realmente na prática na República Social Italiana são os alemães. Então, a partir de 43, oficialmente, a Itália se rende frente às forças aliadas. A parte sul do território italiano é dominado pelos aliados junto com forças de resistências socialistas e na parte norte da Itália é formado um estado fantoche sob o comando de Benito Mussolini, mas que na prática era liderado pelos nazistas. Beleza? Pessoal, Operação Overlord. Essa operação, o nome da operação, Operação Overlord, ela é mais conhecida como Dia D. Eu vou, pessoal, assim, ó, se vocês não assistiram, assistam o filme O Resgate do Soldado Ryan. É um filme de 1998. É um filme produzido por Steven Spielberg. E o Steven Spielberg, pessoal, quando ele produz O Resgate do Soldado Ryan, lá em 98, ele foi auxiliado por homens que realmente participaram da Operação Overlord, mais conhecida como Dia D. Então, se não tiveram a oportunidade de assistir, pessoal, assistam, tá? O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a Operação Overlord, mais conhecida como Dia D, deflagrada no dia 6 de junho de 1994, quando uma força aliada composta de aproximadamente 1 milhão de soldados, principalmente dos Estados Unidos, vão invadir a região norte da França, mais especificamente a região chamada de Normandia, uma região formada por várias praias. Por exemplo, no filme O Resgate Ryan, o filme mostra o desembarque, isso aqui é uma foto do desembarque, o desembarque na praia de Omaha. Então, Omaha, pessoal, é a praia. Então, o filme realmente foi gravado na praia de Omaha, realmente foi gravado na região da Normandia, norte do território francês. Então, Omaha era uma das praias que compunha o litoral francês na região chamada de Normandia. No dia 6 de 6 de 1944, uma força aliada de aproximadamente 1 milhão de soldados, como eu falei antes, principalmente americanos, tá? Invadem o norte da França e dão início à libertação da França. Obviamente, pessoal, que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Por isso que eu falo, se vocês assistirem O Resgate do Soldado Ryan, o filme ele passa, além de ele mostrar a invasão da Normandia na praia de Omaha, ele vai mostrar toda a operação aliada dentro do território francês, e no filme aparece a forte resistência alemã a essa invasão. Então, a Operação Overlord, desencadeada no dia 6 de 6 de 44, chamada Dia D, dá início à libertação da França. E, meus queridos, como eu digo, independente da profissão que temos, professor, advogado, médico, dentista, arquiteto, engenheiro, não interessa a profissão.
É sempre importante, pessoal, para qualquer ser humano, seja ele homem, mulher, seja ele de qual profissão for, ter uma noção de espaço. E se nós formos procurar um mapa da França, aqui a França, a oeste a França faz fronteira com a Espanha e a leste a França também faz fronteira com a Alemanha. Aonde eu quero chegar, meus queridos? A Operação Overlord, também chamada de Dia D, desencadeada no dia 6/6/44, além de colaborar com a libertação da França, que estava sob o domínio nazista desde 1940, através do território francês, os americanos vão dar início à invasão do território alemão, a invasão da Alemanha. Então, dois objetivos do dia D: libertar a França do domínio nazista, que estava desde 1940, e utilizar o território da França para dar início do oeste para o leste à invasão do território da Alemanha. Tudo isso, pessoal, em 1944. Então, essa, pessoal, é uma operação, não é uma operação que vai acabar com a guerra, mas é uma operação de guerra que vai colaborar de forma determinante com o final da Segunda Guerra Mundial e principalmente da derrota da Alemanha. Pessoal, eu acho que eu já falei isso em Segunda Guerra Mundial parte 1, mas não custa enfatizar de novo, tá? Nós temos uma noção, né? O nosso pensamento, quando se fala, Segunda Guerra Mundial, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, quem derrotou a Alemanha, na nossa cabeça a primeira coisa que vem é Estados Unidos. Por que é Estados Unidos? Porque a maciça maioria dos filmes que nós assistimos na televisão ou no cinema, que mostram acontecimentos referentes à Segunda Guerra Mundial, 99% são sempre de americanos ganhando, ou dos japoneses ou dos alemães. Mas por que isso, pessoal? Porque nós vivemos no mundo ocidental. Se nós formos analisar a Segunda Guerra Mundial de forma mais aprofundada e ver quem invadiu Berlim, qual país perdeu mais habitantes, mais pessoas durante a Segunda Guerra Mundial? É a União Soviética. Só para ter uma ideia, pessoal, eu ia falar isso um pouco mais no final, mas vou trazer agora. Os Estados Unidos, durante toda a Segunda Guerra Mundial, eles perderam cerca de 300 mil soldados. Não estou, pelo amor de Deus, pessoal, desmerecendo a morte de 300 mil pessoas. É importante. Mas se nós formos analisar as perdas do lado soviético entre militares e civis, é cerca de 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Um outro detalhe, o exército responsável pela invasão da Alemanha, pela invasão de Berlim, por ir até o esconderijo de Hitler, é o exército soviético. Então, pessoal, não estou dizendo que a entrada dos Estados Unidos não tenha colaborado com a derrota do eixo. É óbvio que colaborou. Com certeza que os Estados Unidos era uma das potências da época. Mas se a gente analisar realmente quem foram os reais responsáveis pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, é a União Soviética. Beleza? Mas a Operação Overlord e o Dia D, sim, é uma das batalhas, é um dos fatores decisivos que vão colaborar com a derrota da Alemanha e com o final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aqui, pessoal, eu resolvi colocar uma imagem, tá? Aqui é a entrada, né? É a entrada do exército americano na cidade de Paris. Beleza? Stalingrado. Pessoal, eu peguei uma foto, eu não peguei uma foto de um canhão, de um tanque de guerra, de soldados morrendo. Não, eu peguei uma foto, pessoal. Isso aqui é uma foto de uma praça em Stalingrado, tá? Essa cidade, eu acredito que ela não exista mais com esse nome, Stalingrado, tá? Mas quando a Alemanha ela invade a União Soviética em 1941, quebrando o pacto de não agressão, como eu falei antes, ela invade no verão, utilizando a Blitzkrieg. Num primeiro momento, os soviéticos são pegos de surpresa. Só que com o passar do tempo, com o advento de outras estações, né? Verão, o outono, o inverno, estamos falando da Rússia, estamos falando da União Soviética. Lembre-se que um dos fatores que colaborou com a derrota de Napoleão na Rússia foi o
frio. E obviamente, pessoal, o gigantesco território, só para se ter uma ideia, hoje a Rússia tem 17 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a União Soviética tinha aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Dá quase 3 Brasis. Compreenderam? Então, Stalingrado, pessoal, em 41 tem a invasão com muito sucesso. Os alemães chegam muito próximo da cidade de Moscou, que é a capital da União Soviética, e o avanço foi tão fácil que quando eles chegam na periferia de Moscou, eles param. Mas eles não param porque foram impedidos pelos soviéticos, eles param por conta própria, porque estava muito fácil. Mas com o advento do outono, com o advento do inverno, a situação vai mudar. Um outro detalhe bem interessante, pessoal. Apesar da surpresa de Stalin no primeiro momento, devido ao ataque dos alemães, o que os soviéticos fizeram? Ali, pessoal, a área de Moscou, tá, é uma área muito industrial. Eles pegaram toda a infraestrutura, toda a indústria soviética e transferiram para a Sibéria. Uma região, pessoal, que provavelmente os alemães nunca alcançariam. Então, na realidade, mesmo sendo invadidos pelos alemães, mesmo os alemães chegando muito próximo a Moscou, a capacidade industrial dos soviéticos não foi abalada. Pode ser que no primeiro momento sim, mas depois não mais. Porque eles transferiram todo o parque industrial deles para a região da Sibéria, uma região muito distante da cidade de Moscou. Mas o que mais marca, pessoal, o que mais caracteriza a invasão alemã na União Soviética é a resistência da população e da cidade de Stalingrado. Pessoal, a cidade de Stalingrado, obviamente, é nítido que é uma cidade que recebeu o nome em homenagem a Stalin. Então, como uma forma de abalar o moral, a vontade de guerra do povo soviético, Hitler e os nazistas focaram em dominar e destruir a cidade de Stalingrado, porque era um símbolo da União Soviética. Era uma cidade que homenageava Stalin. Pessoal, essa cidade, existem assim, inúmeros filmes americanos, soviéticos, que falam sobre a resistência da cidade de Stalingrado. Se vocês tiverem oportunidade de ver um filme, Stalingrado, vejam, qualquer um, é muito bom, tá? Stalingrado, pessoal, foi uma cidade sitiada por 3 longos. O que é sitiada? O exército chega, um exército qualquer, não consegue dominar a cidade num primeiro momento, ele cerca essa cidade e ele evita que entre água, roupa, comida, gás, para enfraquecer a cidade para depois invadir. Os alemães, como no primeiro momento, pessoal, lá em 41, eles não conseguiram invadir Stalingrado, eles empreenderam um cerco de 3 anos. Apesar de estar sitiada por 3 anos, Stalingrado não foi, os nazistas não conseguiram dominar Stalingrado. E aqui eu tirei uma foto, eu acho que é bem emblemática, pessoal, é de uma praça na área central de Stalingrado. Então, se vocês vão perceber aqui, ó, os prédios estão destruídos, é que tem fumaça. Mas eu achei assim, a foto um tanto quanto mórbida, mas interessante, tá? É de uma praça na área central de Stalingrado, uma cidade soviética que resistiu a um cerco de 3 anos. Detalhe, a resistência, pessoal, mesmo dentro de uma guerra, aquele ditado serve, a propaganda é a alma do negócio. A resistência empreendida pela população de Stalingrado, pelo exército soviético em Stalingrado, ela vai ser usada por Stalin como propaganda em toda a União Soviética para incentivar os soviéticos a resistirem à invasão alemã. Então, aquela resistência de 3 anos que Stalingrado, a população e os soldados soviéticos fizeram contra os alemães, vai ser usada na máquina de propaganda de Stalin para incentivar toda a população da União Soviética a resistir aos alemães. Como assim, professor? Olha, se eles conseguem, se Stalingrado consegue, mesmo cercada há anos, por que nós não? E isso, pessoal, para uma nação que está em guerra, é extremamente importante. E em 1943, então, Stalingrado, a União Soviética, ela é invadida em 1941, e em 1943,
Os alemães não só se renderam, pessoal, ali em Stalingrado, mas eles se renderam em toda a União Soviética. E a partir de 1943, o exército soviético, que até então estava na defensiva, parte para a ofensiva. E Stalingrado, dentro dessa guerra lá na área oriental da Europa, é um símbolo da resistência soviética. E é uma batalha, pessoal, como o dia D. Não é uma batalha que define a Segunda Guerra Mundial, mas é uma batalha, um dos fatores que vai colaborar de forma determinante com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Beleza, galerinha? Se vocês forem assistir, pessoal, algum filme sobre Stalingrado, tentem assistir um filme não pela visão, pelo panorama americano, mas pela visão soviética. É bem interessante, tá? Ou a visão russa, que não existe mais a União Soviética. Batalha de Midway. Pessoal, professor, mas o senhor falou que o senhor está analisando a segunda fase, que começa em 43, mas aqui aparece 42. Sim, pessoal, a partir de 42, não que a Alemanha esteja perdendo a guerra, mas ela começa a sofrer as primeiras derrotas. A partir de 42, o Japão começa a sofrer as primeiras derrotas. Mas em 43, pessoal, praticamente o eixo só conhece derrotas. Então, em 1942, lá na guerra na Ásia, pessoal, agora estamos saindo da Europa, estamos indo lá para a Ásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Japão, lá no extremo da Ásia. E um ano após, pessoal, o ataque de Pearl Harbor, tá? Em 1942, os japoneses eles montaram um plano, se eu não me engano era o almirante Yamamoto, almirante Yamamoto, que é japonês. Eles tinham um plano de derrotar, pessoal, de aniquilar a frota naval, a marinha dos Estados Unidos na Ásia. A intenção, pessoal, não era invadir os Estados Unidos, a intenção não era novamente atacar Pearl Harbor, não, era enfraquecer e destruir a marinha americana, para que os japoneses pudessem ocupar a Ásia de forma tranquila. Só que teve um pequeno probleminha. Quando os japoneses estavam formulando o ataque, planejando o ataque, o serviço de espionagem americano decifrou os códigos secretos japoneses e eles descobriram, eles ficaram sabendo desse ataque, da intenção da Marinha Real japonesa, porque o Japão na época era um império, comandado pelo imperador Hirohito, de aniquilar, de enfraquecer, de abalar a marinha americana. Então o serviço secreto americano descobriu os planos japoneses, se antecipou e na batalha, pessoal, de Midway, no final de 1942, 4 a 5 porta-aviões japoneses foram afundados. Cerca de 300 aviões japoneses foram abatidos. É a partir do final de 1942, é a partir da derrota japonesa na Batalha de Midway, que os americanos vão enfraquecer a capacidade do Japão de continuar a guerra. Ah, professor, mas a guerra acaba em 45. Sim, os japoneses vão continuar a guerra, mas a partir da Batalha de Midway, a marinha japonesa, não o exército, porque Midway, tá, é uma batalha praticamente naval, é considerada a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial. Então isso não é uma batalha do exército, não é uma batalha em terra, é uma batalha no mar. Como eu falei agora, ela é considerada, a Batalha de Midway, a maior batalha naval da Segunda Guerra Mundial. Nessa batalha, com a destruição de 5 porta-aviões japoneses dos Estados Unidos, no final de 1942, ele enfraquece, ele abala totalmente a capacidade da Marinha Real japonesa de reação. Obviamente, os japoneses continuam a guerra, só que a partir da derrota da Batalha de Midway, a guerra no Pacífico muda completamente de panorama. Essa também, pessoal, junto com o dia D na Europa, junto com Stalingrado lá na Europa, é uma das batalhas, é um dos fatores que vai colaborar de forma determinante
com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota do eixo, principalmente a Alemanha e Japão, porque, como nós já vimos, a Itália se rendeu ali no ano de 1943. Beleza, galerinha? El Alamein. Pessoal, aqui é bem interessante, tá? Essa batalha, ela não é uma única batalha. Na verdade, a gente fala batalha, mas são várias batalhas, tipo cruzada. Cruzada não é uma cruzada, são 8 cruzadas. El Alamein não é uma batalha, ela começa em 42 e acaba em 44. Ela vai acontecer no norte da África. Pessoal, só uma curiosidade, o Hitler e os alemães, eles não tinham muito interesse, ou quase interesse nenhum, pelo menos naquele momento, de ocupar a região norte da África. Tá, professor, se eles não tinham interesse em ocupar a região norte da África, o que eles estavam fazendo lá? Nós sabemos que o eixo era formado por Alemanha, Itália e Japão, e o Mussolini, Benito Mussolini, criador da ideologia do fascismo, quando ele sobe ao poder, quando ele implementa o fascismo na Itália, ele sempre quis reviver na Itália os tempos áureos do Império Romano. Então, dentre os objetivos expansionistas de Mussolini, está a ocupar o norte da África. O Mussolini, na realidade, ele começa a ocupar o norte da África, ali a Líbia, a Somália, a Etiópia, ali antes da Segunda Guerra Mundial. Só que, meus queridos, essa região da África, inclusive o Egito, vocês já ouviram falar no Canal de Suez? O Canal de Suez, pessoal, é aqui no Egito, é a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho e o Oceano Índico, ou vice-versa, do Oceano Índico com o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. O Egito, pessoal, na época, aquela região do Canal de Suez, tá? A região da Somália, parte da Líbia, eram colônias inglesas. Então, na realidade, os alemães não interferiram no norte da África. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, o Benito Mussolini tinha um projeto expansionista e dentre esse projeto estava a ocupação da região norte da África. Tanto que, se eu não me engano, a Somália e a Etiópia e a Líbia, ele vai ocupar ali por volta de 38 ou 39. Só que essa região, pessoal, para a Inglaterra e principalmente o Canal de Suez, era muito importante. E ali por volta de 40, 41, os italianos começam a perder a guerra para os ingleses no norte da África. E aí os italianos foram pedir arrego para quem? Para os alemães. Então, como eu falei antes, a princípio a região norte da África não era uma região estratégica ou de interesse dos alemães, dos nazistas de Hitler. Mas ali estava Mussolini desde a década de 30, implementando o seu plano expansionista, mas ele bateu de frente com quem? Com os ingleses que estavam preocupados principalmente em garantir o domínio sobre o Canal de Suez, a ligação do Mediterrâneo para o Mar Vermelho ou do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Quando Mussolini ali em 41, 42, 40, 41 começa a sofrer derrotas no norte da África, quem o vai auxiliar? A Alemanha. Tanto que vocês vão observar nessa batalha, pessoal, essa batalha não tem Estados Unidos, tá? Se a gente observar aqui o mapa, a gente vai ver aqui, ó, Inglaterra, Grécia, provavelmente aqui a Austrália ou Nova Zelândia, e aqui começa, ó, Itália, e algumas as bandeirinhas nazistas. Então, os alemães, a partir de 41, 42, para salvar os italianos de uma derrota frente aos ingleses, eles lançam tropas comandadas pelo general Rommel, ou Marechal Rommel, um herói alemão da Primeira Guerra Mundial, para tentar evitar a derrota frente aos ingleses e para tentar ocupar o Canal de Suez. E aí, a partir de 42, acontece a Batalha de Saint-Alamein, que se estende até 44, quando as forças alemãs e italianas, as duas, são derrotadas pelos ingleses. Então, a partir de 42 até 44, o norte da África volta a ser dominado pela Inglaterra. Saint-Alamein, como o dia D, como Stalingrado, como a Batalha de Midway, não é a batalha, pessoal, que vai definir o final da Segunda Guerra Mundial.
mas é mais um fator que vai colaborar de forma determinante com a derrota aqui da Alemanha e da Itália, porque a partir do momento que os ingleses passam a dominar o litoral norte da África, eles dão início à invasão do sul da Europa, inclusive do sul da Península Itálica ou da Itália. Tanto é que no ano seguinte a Itália se rende frente às forças aliadas. Então, Saint-Lamy, fizendo mais uma vez, aqui não há participação dos Estados Unidos, aqui é a Inglaterra, com a ajuda de australianos, neerlandeses, holandeses e algumas tropas francesas. Beleza? E a derrota aqui não é só italiana, a derrota é alemã e italiana, e no ano seguinte os italianos se rendem frente aos aliados. Maravilha, pessoal? Aqui é só uma foto um pouco fosca, tá? Para mostrar, pessoal, que Saint-Lamy, como era o norte da África, é uma batalha, ou são batalhas que vão ocorrer quase na sua totalidade no deserto. Maravilha? Invasão da Alemanha. Pessoal, o território alemão, do oeste para o leste, ele passa a ser invadido pelos Estados Unidos. Lembra do dia D? Do leste para o oeste, a partir de 43, os soviéticos imprimiram uma ofensiva, e a partir de 1944, principalmente ali entre o mês de novembro, dezembro de 1944, os aliados, especialmente Estados Unidos e União Soviética, entram dentro da Alemanha. Então a guerra chega ao território alemão. Só para destacar, pessoal, as cidades alemãs como Munique, Frankfurt, Berlim principalmente, elas já começaram a ser bombardeadas desde 1942. Certo? Então os alemães bombardeavam, mas as cidades alemãs também eram bombardeadas desde 1942. Só que a invasão realmente do território alemão, principalmente por americanos e soviéticos, vai ocorrer no final de 1944. Aqui, pessoal, eu estou usando aquela foto. Se vocês se lembram da videoaula Segunda Guerra Mundial, parte 1, a foto de início é essa foto aqui. Claro, de um ângulo um pouco diferente, tá? Essa foto, como eu falei anteriormente, são de 2 soldados soviéticos hasteando a bandeira da União Soviética em cima do Reichstag. Professor, o que é o Reichstag? O Reichstag, pessoal, é o parlamento alemão até hoje. E aqui embaixo nós vemos, pessoal, imagens de ruas da cidade de Berlim. Como eu falei anteriormente, pessoal, os americanos chegam a entrar no território alemão. Eu vou dar mais uma ideia. Vocês querem ver algo relacionado à guerra dentro da Alemanha? Corações de Ferro, que é um filme protagonizado pelo Brad Pitt. Ali mostra o exército americano já dentro do território alemão. Bem legal, Corações de Ferro, tá? Só que o país, a nação responsável em invadir a cidade de Berlim foram os soviéticos. E aí ali entre abril, maio de 1945 acontece a Batalha de Berlim, que vai durar aproximadamente 54 dias, aonde os soviéticos vão perder aproximadamente 200 mil soldados. Professor, mas o senhor falou para nós antes que os Estados Unidos na guerra toda perdeu 300 mil militares. Sim. E o senhor está falando que os soviéticos perderam apenas 54 dias só em Berlim 200 mil. Sim. Não se esqueçam, pessoal, como eu falei antes, que em toda a guerra, contando entre civis e militares, os soviéticos perderam 20 milhões de pessoas. Os americanos, pessoal, eles, bem dizer, quase não perderam população civil, até porque o território fora Pearl Harbor, o território americano não foi atacado nem por japoneses, nem por italianos e nem por alemães. Então, praticamente, os americanos perderam somente entre aspas, militares. Os soviéticos, em toda a guerra, perderam entre militares e civis 20 milhões de pessoas. E 200 mil militares somente nos 54 dias da Batalha de Berlim. Aqui, pessoal, eu coloquei uma foto só por curiosidade. Observe bem a foto. O professor, a gente está vendo ali, são soldados alemães, sim.
Observem o rosto. 14, 15, 16 anos. Pessoal, só uma curiosidade. Ali entre o final de 1944 e o início de 1945, a derrota da Alemanha já era certa, isso desde 1943. O serviço militar obrigatório na Alemanha, entre o final de 1944 e o início de 1945, era a partir dos 9 e 10 anos de idade. Juventude hitlerista, pessoal, foi um movimento juvenil criado na Alemanha nazista desde 1933, desde o momento que a Alemanha se torna, desde o momento que Hitler assume o poder, aonde os jovens dos 8 aos 18 anos eles eram levados a participarem de grupos nazistas, chamados Juventude Hitlerista. No final da guerra, essa juventude hitlerista passa a participar efetivamente da guerra. Então, se vocês forem observar, por exemplo, na Batalha de Berlim, vocês vão observar, por exemplo, crianças, até aqui tem 15, crianças com 10 anos, com 11, com 14 anos, com um fuzil ou com uma bazuca na mão. Isso era bem comum no final da Segunda Guerra Mundial. Isso, obviamente, pessoal, é a amostra do desespero dos nazistas no final da guerra. Tá? Então, a Berlim foi dominada pelos soviéticos, né? E aí, no dia 8 de maio de 1945, reza a lenda, meus queridos. Eu falo reza a lenda porque eu não ponho muita fé. Mas reza a lenda que quando os soviéticos invadiram ali, principalmente o Reichstag, vocês sabem que embaixo do Reichstag, ali pelas proximidades, estava o bunker do Hitler, onde se escondiam os Hitler e os seus aliados. Reza a lenda que quando Hitler ficou sabendo da proximidade dos soviéticos no Reichstag, então eles estavam próximos ao Reichstag, Hitler teria tomado uma cápsula de cianureto, que é um veneno, e se dado um tiro. E aí um soldado teria pego o corpo de Hitler, de Eva Braun, e teria queimado. E aí quando os soviéticos invadiram o Reichstag, no jardim do Reichstag, eles encontraram um corpo carbonizado e espalharam para a mídia mundial que seria o corpo carbonizado de Hitler. Então reza a lenda que Hitler teria se suicidado ali no dia 30 de abril de 1945. Pessoal, na minha opinião de historiador, e eu conheço muito bem a Segunda Guerra Mundial, eu não acredito. Porque esse corpo nunca foi examinado, nunca foi mostrado para mim, nunca teve uma análise do corpo. E um outro detalhe, pensem comigo, lembra do Segunda Guerra Mundial parte 1, quando nós falamos dos campos de concentração, de Auschwitz, da solução final, dos aproximadamente 8 milhões de judeus assassinados, principalmente em câmeras de gás, das experiências que nazistas como Mengele faziam com crianças, coisas que se faz com ratinho hoje. Boa parte, pessoal, desses criminosos fugiram, principalmente para a Argentina. Eu sempre fico pensando, se esses subalternos, que estão abaixo do Hitler, fugiram, e muitos, pessoal, não foram encontrados e morreram de velhos, até constituíram família na Argentina. O Mengele, por exemplo, ele constituiu família em São Paulo, e em São Paulo ele morreu afogado. Se essas pessoas fugiram, por que Hitler, que era o líder, não teria fugido também? Então, é a opinião, pessoal, de Daniel Tommasini, professor de História. Então, eu não ponho muita fé, eu não acredito muito no suicídio de Adolf Hitler. Mas, oficialmente, ele teria se suicidado em 30 de abril de 1945 e no dia 8 de maio de 1945, a guerra no Oriente Médio, na África e na Europa, ela acaba com a rendição dos alemães frente a americanos e soviéticos. Só que em 8 de maio de 45 ela acaba na Europa, mas ela continua na Ásia. Pessoal, o Japão, tá, ali em 45, desde a Batalha de Midway, tá, a marinha japonesa principalmente, ela não tinha mais uma capacidade de ofensiva, mas os japoneses continuaram a guerra. Ali em 45, pessoal, inclusive, eu até deveria ter colocado uma foto, o desespero dos japoneses era mostrado pelos kamikazes. Eram pilotos japoneses que entravam dentro de um avião com uma bomba, com gasolina só para ir, um combustível só para ir, e esses aviões, os kamikazes, se jogavam sobre os navios americanos, e foram cerca de 3 mil kamikazes
que afundaram ou danificaram aproximadamente 170 navios americanos. Então, em 45, pessoal, o Japão era um país praticamente derrotado, mas ele não se rendia. Se vocês tiverem curiosidade, assistam o filme Iwo Jima. Iwo Jima é um filme, pessoal, de guerra, que ele mostra a invasão de uma ilhazinha pequenininha chamada Iwo Jima, aonde os americanos perderam, mas pequena, pessoal, cerca de 12 mil soldados e os japoneses 200 mil soldados. Pessoal, aqui a gente tem uma foto, eu não sei se é a bomba atômica de Hiroshima ou se é de Nagasaki, mas independente disso, pessoal, é uma bomba atômica, tá? Então todo mundo já sabe, mesmo quem não é muito aficionado com a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses vão se render após a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Muitos se perguntam, professor, por que jogaram uma bomba atômica? Por que não invadiram a ilha principal para derrotar os japoneses? Pessoal, aqui, ó, segundo os Estados Unidos, tá? Eles fizeram um cálculo. Em Iwo Jima, pessoal, uma ilha extremamente pequena, os japoneses perderam 200 mil soldados para defender a ilha. Os americanos perderam perto de 12 mil soldados. O governo dos Estados Unidos calculava que se eles fossem invadir a ilha maior, se eles fossem tentar invadir Tóquio, eles perderiam aproximadamente 2 milhões de soldados. Essa era a estimativa feita pelo governo americano frente aos números das pequenas ilhas que os japoneses defendiam e morriam 100 mil, 200 mil, 300 mil soldados. Então, para evitar a morte de 2 milhões de soldados, os Estados Unidos, que conseguiu produzir a bomba primeiro, pessoal, eu falo conseguiu produzir a bomba primeiro, porque todos nós sabemos que, por exemplo, os alemães, no papel, eles tinham todo o projeto da bomba. Os alemães, no papel, eles tinham todo o projeto. Mas como eles estavam sendo bombardeados diariamente e parte do território estava sendo invadido, eles não tinham capacidade para produzir a bomba. Mas os alemães sabiam como fazer a bomba. Os Estados Unidos, e graças a Deus não fizeram, e foram derrotados antes. Tá? Os Estados Unidos, para evitar a morte, segundo estimativas de aproximadamente 2 milhões de soldados, eles jogaram uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Existe um outro fato que poucas pessoas falam. A Alemanha havia se rendido em 8 de maio de 1945. E aí, a partir dali, a União Soviética passou também a atacar o Japão lá na Ásia. Existem duas explicações, três, aliás, para o lançamento das duas bombas. Primeiro, forçar a rendição dos japoneses. Segundo, evitar a morte de aproximadamente 2 milhões de soldados americanos. E terceiro, meus queridos, mostrar para a União Soviética que os Estados Unidos já tinham bombas atômicas. O que significa isso? Antes do final da Segunda Guerra Mundial, já demos início à Guerra Fria. Uma das explicações para o lançamento da bomba é para que os Estados Unidos mostrar para a União Soviética que os Estados Unidos já era uma potência nuclear, tanto que a bomba soviética será construída a primeira e lançada em 1948. Na realidade, a Guerra Fria ela já começa antes do final da Segunda Guerra Mundial. Mas isso, meus queridos, é um assunto para uma outra aula. Isso era uma outra história quando nós começarmos a falar sobre Guerra Fria. Mas a Guerra Fria ela começa antes do final da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Aqui, pessoal, eu coloquei uma foto de... agora também peço perdão se é Hiroshima e Nagasaki, mas se a gente perceber, isso aqui é uma cidade, pessoal, sei lá, estilo Florianópolis, tá? Se a gente perceber, pessoal, realmente ela foi devastada. Façam uma experiência, vão no Google, pessoal, pega uma foto de Hiroshima em 44 e pega uma foto do centro de Hiroshima depois da bomba atômica. É surreal. É a cidade, aqui é um terreno baldio. Isso, meus queridos, que uma bomba atômica hoje, um míssil nuclear hoje, muitos deles são 1000 vezes mais potentes que uma bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki. Só por curiosidade.
E aqui, pessoal, é uma foto, tá? Tirada logo depois da bomba atômica, obviamente, pessoal, numa área um pouco mais distante do centro, mas que mostra, se vocês pegarem, são pessoas queimadas. Então a bomba atômica, ela tem a área central, onde ela devasta tudo. Várias vão sendo afetadas de várias formas. Então isso aqui é uma área um pouco mais distante do centro da explosão, mas isso mostra, pessoal, é uma foto tirada naquele momento, logo após aquele momento, de pessoas na rua queimadas, a pele derrete. Se tiverem curiosidade, pessoal, procurem, mas pessoal, não é uma curiosidade por morbidez, mas por uma curiosidade histórica. Procurem no Google ou em algum outro local fotos de pessoas vitimadas pela bomba atômica. É chocante, é horripilante, é horrível. Então, meus queridos, após o lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki, no dia 2 de setembro de 1945, os japoneses se rendem, lembrando, pessoal, o tratado que alemães e japoneses assinaram de rendição é incondicional. O que significa isso? Tu vais assinar esse tratado e não vais dar condição nenhuma. São tratados de rendição incondicionais, tá? Então o Japão assina após as 2 bombas atômicas um tratado de rendição incondicional no dia 2 de setembro de 1945, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, Segunda Guerra Mundial, saldo. Aproximadamente de 75 a 80 milhões de mortos. Desses 80 milhões de mortos, aproximadamente de 50 milhões a 55 milhões são civis. Dentre eles, os quase 8 milhões de judeus. E desses 55 milhões, aproximadamente 21 milhões morreram ou de doenças causadas pela guerra ou da fome causada pela guerra. O número de militares mortos, pessoal, é aproximadamente de 25 a 28 milhões. Segundo os dados históricos, os países que mais perderam pessoas foram, a União Soviética, com aproximadamente 20 milhões, e a República da China, com aproximadamente 200 milhões de pessoas. Sem contar, pessoal, sei lá, os 50 milhões de feridos, os 15 milhões de órfãos. Então, se nós compararmos, pessoal, as consequências da primeira para a segunda, principalmente em vidas, a segunda ela é milhões de vezes maior, ela é catastrófica, ela é surreal. E obviamente, pessoal, como já falamos anteriormente, a Segunda Guerra Mundial, o finalzinho dela, vai dar origem ao que nós vamos estudar chamado de Guerra Fria, que vai de 1945 a 1991, que é uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, pois quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a União Soviética e os Estados Unidos saem como as 2 maiores potências militares do mundo e também potências nucleares. Pessoal, vocês perceberam que eu não falei do Brasil. Eu decidi fazer o seguinte, eu até ia falar do Brasil hoje, mas eu disse que eu vou fazer uma videoaula especificamente falando apenas da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e junto com isso eu já começo a falar um pouquinho sobre o governo de Getúlio Dornelles Vargas, porque afinal de contas, quando o Brasil declara guerra às potências do eixo, quando o Brasil envia para o norte da Itália a Força Expedicionária Brasileira, o Brasil estava vivendo o Estado Novo, que era uma ditadura governada por Getúlio Dornelles Vargas. Então, a próxima videoaula será a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e, junto com isso, já o início do assunto, a Era Vargas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham anotado. Vai lá, o sermão de sempre. Continue a estudar, fazer anotações, vejam as videoaulas. Quando tiver dúvida, meus queridos, entrem em contato com os professores, não só de história, mas de qualquer disciplina. Não deixem de ter uma rotina de estudo. Como eu já falei, como eu tenho uma rotina de trabalho, que não é a minha normal, mas eu tive que me arrumar, me virar nos 30, continuem, tenham uma rotina de estudo e quando precisarem é só dar um alô. Beleza, galera? Então aqui encerramos a Segunda Guerra Mundial, só que falta a videoaula sobre o Brasil na guerra
E o próximo assunto, pessoal, fora o Brasil na guerra, começaremos a falar sobre Getúlio Dornelles Vargas. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça, pessoal, se inscrevam no canal do Tio Dani, curtam, isso valoriza o nosso trabalho, tá? E mais uma vez, pessoal, muita saudade, tá? Uma vontade inenarrável de estar em sala de aula. Cuidem-se, tenham juízo e mais uma vez, se precisarem, é só dar uma mão. Beleza? Valeu, galera, um beijo, tchau pra todo mundo e ó, aquele abraço. Valeu, tchau, tchau.